Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo da nossa série. Hoje a gente vai falar sobre irritabilidade. Você sofre de irritabilidade, você tem ataques de irritabilidade, né? Seja uma irritabilidade que você externa, que você acaba brigando com muita gente, né? Ou aquela irritabilidade que às vezes você não consegue expressar e que você guarda, tá joia? Hoje eu tô aqui, ó, olha aqui atrás, chama Promenade des Anglais, que é a avenida principal aqui da Praia de Nice. E não sei se vocês lembram, né, em 2016, aqui nessa mesma rua, a gente teve, nessa mesma avenida, né, a gente teve um episódio, assim, lamentável da história, que foi o atentado aqui em Nice, né, onde alguém invadiu com um caminhão e saiu atropelando várias pessoas que passeavam aqui pela rua, tá bom? E por que eu tô falando disso, né, da questão do atentado, não só pela questão da localização de onde eu tô gravando o vídeo, mas também pelo comportamento agressivo. É claro que aqui a gente está falando de uma situação extrema, tá bom? Tá joia? Mas o mecanismo biológico é basicamente o mesmo, ok? Então todo mundo que sofre a irritabilidade ou que expressa, né, essa questão da irritabilidade, gente, ela sofre o que a gente chama de dificuldade territorial. O que a raiva permite? Biologicamente, a raiva permite que a gente proteja o nosso espaço, tá joia? Isso é ligado à energia da vesícula biliar no nosso corpo, tá bom? Então, a função da raiva é proteger o seu espaço. Por exemplo, se você não tiver o mínimo de raiva, se você está no shopping e alguém leva o seu filho embora, você não consegue reagir a tempo, né? É claro que tem a junção com outras estruturas, mas você não consegue reagir e proteger o seu filho daquele indivíduo estranho que pode causar um perigo a ele, por exemplo. Então, o mecanismo da raiva, ele tem duas percepções envolvidas, né? Essa temática territorial de injustiça, né? Onde eu preciso proteger o meu espaço, e essa noção de lugar. Todo mundo que manifesta a raiva, ela vive realmente uma noção de injustiça, onde o lugar dela está ameaçado. E por que esse conceito é tão importante, gente? Porque algumas coisas geram raiva, né, para umas pessoas, e outras coisas para outras pessoas. Por exemplo, às vezes aquilo que faz despertar a minha raiva passa longe daquilo que faz despertar a raiva em você. Por quê? Porque as percepções são diferentes, tá joia? Quer saber uma coisa que me deixa com raiva, gente? Uma coisa que me deixa puto da vida, por exemplo, é chegar no meu prédio e ter alguém parado, né, com o carro na minha vaga, tá joia? Porque eu não paro na vaga de ninguém. E olha só que interessante, né? Eu vivo isso através dessa questão da vaga do carro. Mas será que na minha história não tem um medo inconsciente ou uma memória de alguém que por um motivo ou por outro possa ter ocupado um lugar que eu acreditava que era meu? E aí hoje, por exemplo, eu quando vivo isso na vaga do carro no prédio, aquilo me gera uma raiva absurda, né? Às vezes até meio desproporcional. E é uma coisa que eu olho, cara, da onde vem essa sensação de perda de lugar, essa sensação de injustiça, né? Que no nível mais superficial é como se fosse, não, o sujeito é folgado, tá joia? Mas de onde vem isso na sua história? O que te deixa com raiva? Quais são os gatilhos que deixam você com raiva? Por exemplo, se você sentir raiva que o seu namorado vai jogar bola com os amigos, tá joia? Tudo bem, claro que existem comportamentos e comportamentos, mas às vezes ele realmente só vai jogar bola, né? Será que em um nível você não tem um medo do abandono, um medo da separação, e a raiva que você tem, que pode ser manifestada, por exemplo, por um ciúme, é uma forma de você não se sentir sozinha e manter aquela pessoa próxima de você porque você tem medo de perdê-la? Por exemplo, tá? Existem várias e várias maneiras de se expressar isso. Então você entender quais são os gatilhos que geram a sua raiva, que disparam ali a sua raiva, ajuda você a entender qual é o pano de fundo que você viveu que te faz reagir dessa forma, tá bom, gente? E existem várias estruturas no nosso corpo que sofrem, né, com essa temática da raiva, tá? Então, por exemplo, pessoas que têm problemas de vesícula biliar, cálculos biliares, pessoas que têm problema de ATM,
né? O que é um problema de ATM, né? É a pessoa que não pode expressar a raiva, falar não, botar limites. São pessoas que às vezes ouviam dos pais ou de uma educação muito rígida, onde cala a boca, fica quieto, não pode responder pai e mãe, ou situações, por exemplo, onde você tem os dentes mais fracos, tá joia? Por quê? Porque os dentes, né, o mostrar as presas, eles também são elementos na natureza que nós usamos para expressar a nossa raiva. Então, mais uma vez, gente, quais são os gatilhos da sua raiva? O que dispara a sua raiva? Em que momentos você sente essa raiva? Porque você entender quais são os cenários onde você expressa isso. E outra coisa, essa raiva quando você sente, você consegue expressá-la ou você guarda para você e fica remoendo, tá? Quando a gente remoe as coisas, isso leva a uma tendência até a gente ter comportamentos mais depressivos, mais introspectivos, né? Isso pode também afetar a energia do estômago, te gerar dores no estômago, por exemplo. Ok, gente? Então, mais uma vez, quais são os cenários que disparam a sua raiva, quais são os gatilhos, ou quais são as pessoas? Às vezes é uma pessoa específica, aquela pessoa fala, ela me irrita. Saiba que não é sobre ela, é sobre o que ela acessa da sua memória, ou o que você viveu com ela em algum momento da sua vida, tá joia? E segundo, né, você consegue expressar ou essa raiva é mais contida, você guarda, tá joia? Tudo isso são fatores que vão ajudar você a entender a origem disso. E, gente, isso é extremamente verdadeiro, porque eu vejo isso todo dia no consultório. Quando a gente começa a resolver os nossos conflitos lá de trás, a gente vai mudando a percepção e aquilo que gera raiva, gera menos raiva, tá? E lembra, gente, a raiva não é negativa, tá joia? A raiva, ela serve para proteger o nosso espaço. O problema é que às vezes a gente está querendo proteger o tempo inteiro, brigar o tempo inteiro. Se você está querendo brigar o tempo inteiro, você já está com medo de perder o lugar e de não ser reconhecido, tá bom, gente? Opa, acabei tampando aqui, mas olha só, gente, coloca aqui no comentário se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acreditaram, né, que esse vídeo pôde te ajudar. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se interessar, aquela pessoa que você conhece que sofre de irritabilidade. Coloque aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão sobre novos temas, tá? A gente está aqui no desafio, mas depois a gente vai continuar fazendo os vídeos. E clica aqui no link e conheça também o universo do corpo, tá bom, gente? Eu estou muito feliz de compartilhar a cada vídeo aqui vou chamar de pílula da identidade, né? Um pedacinho de como nós podemos construir a nossa identidade, ok? Então a gente se vê amanhã no próximo vídeo.